Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Craft UFG e hoje vamos continuar nosso curso de linguagem C. Bom, nessa aula vamos aprender sobre a biblioteca stdio e os operadores e vamos resolver alguns exercícios aqui. Vamos relembrar a biblioteca stdio porque já vimos no vídeo passado. Se você não viu o vídeo passado, é uma ótima opção para você para seguir tranquilamente nessa aula. Bom, primeiro nós vamos aprender sobre a biblioteca stdio, ver o que é ela, na verdade. Vamos ver os operadores de atribuição, os operadores aritméticos e vamos resolver alguns exercícios. Nesse vídeo, uma breve introdução sobre o começo do nosso código e o começo da nossa aula, por assim dizer, né? Já que essa é a aula 1. A biblioteca stdio ela é responsável pelas funções de entrada e saída de dados. Simplesmente, ela vai receber o dado e vai printar o dado, vai entrar o dado e sair. E nós temos os dois comandos que estão embutidos na biblioteca, que é o printf e o scanf. O printf que nós vimos, ele vai mostrar na tela, no console, no terminal, vai mostrar para você na tela uma mensagem que foi dita ali, uma mensagem com um conjunto de caracteres que vai ser embutida ali no printf. O scanf, ele vai receber uma informação do usuário. No caso aqui, o scanf, ele vai receber o código de apresentação dos dados, no caso, e o endereço da variável, que ele vai jogar o dado, que nem eu expliquei na aula passada, sobre os termos de scanf e printf da biblioteca stdio. Bom, então, basicamente, a biblioteca stdio é isso. Ela entra a função de entrada e a função de saída de dados, na função main. Bom, aqui nós temos os operadores de atribuição, que nós vamos usar as variáveis, o valor igual e a variável ou uma constante. No caso aqui, nós podemos atribuir os valores a igual a 2, b igual a a. Assim como eu disse no vídeo passado. Nós temos aqui também a variável que você pode colocar a 1 mais 2. Nós temos uma expressão aritmética aqui no caso. Então, a gente tem o b igual a mais 3, a igual a mais b. Então, aqui você pode colocar as expressões. As expressões podem ser números, podem colocar as variáveis também, as constantes. É amplo esse caso. Os operadores aritméticos que a gente usa na linguagem C é o de soma, subtração, multiplicação, divisão e resto de divisão. Aqui no de soma nós usamos o mais, o subtração, esse caractere aqui que representa o menos, a multiplicação também, isso, a divisão, a barra, e o resto de divisão, a porcentagem. O resto de divisão é um caso específico que abordaremos esse tema em aulas que vão se prosseguir. Não nessa aula a gente não vai atribuir o resto de divisão, porque ele é um tema mais complicado da gente explicar por agora. Mas no básico a gente precisa disso. Nós temos aqui o valor A, que é igual a 2 mais 3, B igual a vezes 3, e o C igual a 10 dividido por A, aqui da mesma forma que eu apresentei para você no slide anterior. Bom, vamos fazer alguns exercícios agora. Com essa breve introdução que eu disse para você sobre a stdio, biblioteca que está embutida na nossa linguagem C, a gente vai fazer os exercícios aqui propostos. Dois exercícios básicos para você assimilar como funciona a biblioteca stdio. Bom, voltamos aqui agora no nosso compilador. Iremos usar o dev-c++, que é que produz a mesma função do que o CodeBlocks ou o próprio terminal do Linux, para a gente montar os nossos códigos. Bom, eu vou ensinar para você em uma aula como instalar o dev-c++, como utilizá-lo, as ferramentas que ele possui, em um próximo vídeo, que eu vou estar explicando no vídeo exatamente só sobre isso. Agora nós iremos fazer o primeiro exercício que foi proposto a nós, que é: faça um programa que leia o salário de um trabalhador e imprima a contribuição ao INSS. Assuma a alíquota de 11%. Bom, vamos ver aqui por detalhes o que a questão pede para nós produzirmos aqui um programa, certo? Bom, nesse programa ele quer que lê o salário, então. Para ler alguma coisa, para pegar o que o usuário pede, nós usamos a função scanf. E nessa função scanf, ela pega os valores, ela atribui os valores para a gente digitar lá e mandar para o compilador.
Então, para ler o salário, nós precisamos usar a função scanf. Então, nós já temos aqui a base do que fazer. E imprima a contribuição ao INSS. Ok, então, nós precisamos imprimir. Para imprimir algum dado para o usuário, para mostrar na tela para ele o que ele quer, nós temos que usar a função printf, assim como nós estudamos na aula 0 e nessa aula 1. Então, nós temos as duas funções básicas da stdio, que foi trabalhada nesse vídeo, que é a função scanf e a função printf. Então, vamos começar aqui a fazer. Primeiro, nós precisamos colocar, como a gente aprendeu na aula 0, colocar a região de inclusão das bibliotecas. A biblioteca que nós vamos usar é a biblioteca stdio. Feito isso, colocamos a biblioteca stdio, nós vamos agora colocar e iniciar o nosso programa principal com a função main, que a gente usa, certo? Bom, nós temos já agora a nossa função main, e nessa função main agora a gente vai declarar as variáveis que a gente precisa e montar o nosso código. Vale aqui lembrar que ele quer que a gente lê um salário. Um salário nunca vai ser inteiro. Vai ser inteiro em algumas partes, sim, mas ele muito provavelmente pode ser um valor real. E um valor real, nós usamos o float, assim como nós estudamos. Nós não usamos o int, porque o int ele vai atribuir valores inteiros e nós precisamos de valor real para trabalhar com as casas decimais, que é o que o float faz. Então, aqui nós vamos atribuir as variáveis. Nessas variáveis que a gente vai usar a variável aqui, salário, beleza? Nós vamos usar uma variável salário, por exemplo. Ok, temos a variável salário. E vamos precisar também de uma variável que imprima a contribuição. A contribuição também é em float. Então, nós precisamos de uma variável chamada contribuição. Contribuicão, porque no printf para deixar tudo certinho, certo? Bom, nós temos as duas variáveis aqui de float, o salário e a contribuição. Nessas duas variáveis agora a gente já tem a base do que fazer. Agora nós vamos ler o salário dele. Para ler o salário do usuário, nós precisamos da função scanf. Então, vamos colocar. Colocamos a função scanf. Agora, para atribuir o código da variável, nós precisamos usar aquele que a gente estudou. Bom, %d coloca? Não, porque %d é para inteiros. Então, nós colocamos o quê? %f, que é para o float que nós vamos usar. Então, %f, nós vamos usar o float. Agora, a gente coloca a vírgula, que nem a gente colocou, e o endereço da variável que a gente quer colocar na memória. Então, usamos salário, que é onde a gente quer colocar o que o usuário vai digitar, a gente quer colocar no endereço de salário, ok? Então, ponto e vírgula, fechamos aqui essa parte do scanf. Agora, nós iremos colocar a contribuição. A contribuição, que é o valor que a gente tem que fazer aqui de operação matemática, certo? Feito isso, agora a gente pode colocar as operações aritméticas que a gente precisa. Então, contribuição, que é a nossa variável, é igual a... O que a gente precisa fazer, então? Mostrar para ele o salário, a quantidade que ele vai ter que contribuir ao INSS, dependendo do salário que ele colocar. Então, quando ele colocar o salário, nós vamos multiplicar isso por 0,11, que significa 11%. Então, 11% do salário, desse salário, vai ser apresentado para o usuário de quanto que ele tem que contribuir ao INSS. Pronto, ponto e vírgula, nós já temos aqui a operação aritmética de contribuição que vamos ser propostas. Bom, agora que já fizemos o cálculo, já mostramos aqui quanto que ele precisa, a gente precisa apenas imprimir ao usuário o que ele precisa saber na tela, que no caso é a sua contribuição ao INSS. Então, vamos usar a função printf. Printf, vamos colocar aqui sua
contribuição é de... Agora vem uma parte boa para a gente usar. Quando nós usamos o float, as casas decimais sempre vão a 6 casas decimais. Mas nós podemos limitar a quantidade de casas decimais a usar. No caso aqui, nós podemos limitar a 2 casas decimais. Por quê? Porque nós queremos os centavos. Então, vamos colocar aqui ponto 2, percent ponto 2f, percent ponto 2f. Por quê? Porque quando você coloca o ponto 2, ele vai limitar ali, depois do ponto, 2 casas decimais do float. Então, ponto 2f a gente delimita isso. Podemos delimitar com ponto 3, ponto 4, ponto 5, quantas casas for necessário para você. Quantas casas for necessário para você. Então, feito isso, delimitamos 2 casas decimais. Colocamos reais aqui, né, para deixar tudo certo. E um /n, como a gente viu de código de formatação na aula 0, para pular a linha e deixar o código bem bonito na hora de apresentar para o usuário. Então, agora nós precisamos colocar o valor aqui nessa endereço aqui. Então, nós iremos apresentar o contribuição, que é isso que nós vamos colocar agora. Bom, feito isso, nós já temos agora o nosso código. Vamos fechar o código agora, né, com o fim do programa. Nós já apresentamos a lista de instruções e agora vamos colocar o fim do programa. Feito isso, nós já temos o nosso código. Agora vamos compilar e ver se está tudo certo. Primeiro aqui a gente vem na parte do code blocks aqui, que é compilar e executar. Bom, aqui ficou apenas no console, ele abriu o console e você tem que digitar o número, no caso, que ele quer. Então, vamos colocar um salário de R$ 956,52, que é o que a gente ganha. Então, nossa contribuição ao INSS é de R$ 105,16. Vamos melhorar nosso código? Vamos deixar ele bem mais bonito, bem mais dinâmico para o usuário ver? Então, ok. Primeiramente, vamos fechar aqui e vamos voltar aqui no que a gente vai melhorar no nosso código. Vamos colocar aqui para ele, vamos printar, vamos abusar da função printf e vamos printar aqui para ele digitar o salário. Digite seu salário. Digite seu salário. É uma frescurinha, mas é algo bem dinâmico e bonito para você colocar. Então, digite seu salário, você vai digitar o salário. Feito isso, depois de digitar o salário aqui, você vai pedir a contribuição, fazer os cálculos. Então, sua contribuição ao INSS é de a quantia de reais. Então, vamos compilar mais uma vez. E nós temos aqui, digite seu salário. Meu salário é de R$ 1.500, vamos supor. R$ 1.500. Então, sua contribuição ao INSS é de R$ 165. Feito isso, nós terminamos o primeiro exercício. Voltando aqui no nosso exercício 2, nós temos que fazer um programa agora que calcule a média entre dois números. Bom, é bem tranquilo fazer isso. Primeiramente, aqui observando o exercício que foi pedido para nós temos que pegar aqui duas variáveis, atribuir valores às duas variáveis e calcular a média entre essas duas variáveis. Então, primeiramente, nós vamos usar aqui a função. Vamos colocar a primeira função, não, galera. Vamos colocar primeiro a variável que a gente quer. Então, a gente precisa de uma variável float, certo? Uma variável float. Por quê? Porque a float vai pegar os números reais. E uma média nunca vai... Nunca não, mas nem sempre vai ser valores exatos. Nem sempre serão valores exatos. Então, nós usamos aqui o float para atribuir os valores reais. Então, a variável de n1, uma n2, e também podemos colocar aqui uma variável média, ok? Essa variável média nós iremos usar agora para resolver essa operação aritmética.
Feito isso, nós podemos pegar aqui um printf e colocar aqui para digite dois números. Ok, feito isso, o usuário vai digitar dois números. Agora nós podemos escanear os valores de N1 e N2 para a gente colocar e resolver essa operação. Vamos colocar scanf, %f, nós precisamos aqui, vírgula, agora vamos colocar o endereço de N1 e o endereço de N2, ok? Feito isso, agora a gente vai colocar o primeiro valor atribuído de f na locação lá na memória, no valorzinho lá na memória do endereço vai estar N1, então o valor daqui vai ser embutido lá na memória de N1, no lugar de N1. Aqui também vai colocar lá na memória de N2. Então o lixo de memória que tinha lá agora virou N1. E N1 agora vai ser colocado o valor que a gente digitar lá no endereço da memória, ok? Então, feito isso, nós escaneamos os dois números. Agora podemos fazer a operação matemática, que é média igual a N1 mais N2 dividido por 2, certo? Porém, está errado em uma coisa. Nós não podemos deixar aqui o separado essa operação, separado não, junta essa operação da outra. Por quê? Porque no compilador C, ele sempre vai ir de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ele sempre vai ler dessa forma. Com isso, quando ele chegar aqui nessa linha 13 de média, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro ler a parte de divisão. Então ele vai ler N2 dividido por 2 e depois vai somar com N1. Aí que tá. Por quê? Porque aqui nós usamos no compilador C, na linguagem C, a operação matemática é a mesma baseada na operação matemática que fazemos no cotidiano. Então, divisão e multiplicação são primeiros. Então, divisão, multiplicação, subtração e soma, certo? Então, vai ser nessa forma. E para separar aqui na linguagem C, nós usamos os parênteses. Então, primeiro parêntese e o segundo parêntese aqui para fechar essa operação e dividir ela por 2, ok? Feito isso, nós podemos agora printar para o usuário qual foi o resultado dele. Então, a média entre os números é de, vamos colocar aqui, porcentagem, ponto 2f. Por que ponto 2f? Vimos no exercício anterior que ponto 2f, você vai colocar duas casas decimais na float, ok? No float. Então, feito isso, 1/n, e vamos colocar agora o valor de média, que é o que vai ser resolvido aqui nessa operação aritmética. Feito isso, ponto e vírgula, fechamos o código. Opa, aqui está errado, aqui é printf. Então vamos executar aqui, compilar e executar o código para ver se está tudo certo. Feito isso, o usuário agora veio para a nossa tela. Nós, como os usuários, pretendemos digitar o que ele pede. Então, digite dois números. Vamos colocar aqui o número 6 e o número 6. A média entre os números é de 6, certo? Vamos executar aqui mais uma vez para ver como funciona. Então, vamos colocar o número 15, vamos colocar o número 16. A média entre os dois números é 15,5, certo? Então, é isso. Esse foi o nosso segundo exercício. Os exercícios, essa foi a aula 1, bem básica aqui, dos códigozinhos aqui da biblioteca std.io. Espero que você tenha curtido o vídeo. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, seguir a CraftUFG. Dê like no vídeo e se inscreve aí no canal. Muito obrigado e até a próxima.